Vamos lá então corrigir, né, gente? O 17 a gente já corrigiu. Na verdade, não corrigiu, né? Eu usei de exemplo. Vamos para o 18, que é só para aplicar a formulazinha da distância entre dois pontos. Né? Não precisa desenhar. Às vezes você desenha, você já enxerga o Pitágoras que tu tem que resolver ali. Concorda comigo? Né? Mas não precisa desenhar. Você pode simplesmente utilizar a fórmula. Calcule a distância entre os pontos. Então, quem que é quem? Aqui vai ser o XA, aqui o YA, aqui o XB e o YB. Certo? E joga na fórmula. Letra A, então, a distância entre os pontos A e B é igual a raiz XA menos o X do B, certo? Mais Y do A menos o Y do B ao quadrado. E pronto, né, gente? A raiz, só usar a fórmula. X do A é 3, o X do B é 6, mais o Y do A que é 4, menos o Y do B que é 8. Isso, né? Isso aí. Distância entre A e B vai ser igual a raiz. 3 menos 6 dá menos 3 ao quadrado, mais 4 menos 8 dá menos 4 ao quadrado. Foi o que eu falei, a ordem não importa, né? Que aparece o negativo ali. E esse negativo elevado ao quadrado, se fosse mais 3 ou menos 3, tanto faz. Então, se você fizesse ao contrário, o sinal ia ser consertado pelo quadrado. Então, menos 3 ao quadrado dá mais 9. E menos 4 ao quadrado dá mais 16. Famoso esse daqui, né, gente? 9 mais 16, 25. Pronto, a distância entre A e B vai ser igual a 5 unidades de comprimento, certo? Nossa, fui conferir se eu tinha iniciado a gravação, achei que não. Beleza? A B é a mesma coisa, tá? Tá aqui a resposta, ó. Raiz de 625. Provavelmente dá para você fatorar, né? 625 é 5 na quarta. Aí divide os dois. 5 ao quadrado vai dar 25. Raiz de 625. 25 só para dar o gabarito para vocês, ok? Então essa é tranquila. Letra E tá aqui também, ó. Tem que dar raiz de 13, beleza? Só aplicar na fórmula. Letra G dá 72. Só aplicar na fórmula também. Letra E. Ué, tá aqui. Vai dar 17 no final da história. Tá bem para vocês praticarem, né? Essa parte. Consegui tirar um negócio ali da frente. 19, vamos copiar aqui. Onde vão aparecer questões assim no Enem, né, gente? Você viu que aí da Unicamp, né? Mas no Enem também aparece bastante, bastante. Quem já fez o Enem sabe, né? Aparece muito esse tipo de questão. Vamos lá. A figura a seguir representa parte do mapa de uma cidade na qual estão edificadas a catedral, a prefeitura e a Câmara de Vereadores. Observe que os quadriculados são representados quarteirões da cidade, servindo apenas para a localização dos pontos e retas no plano cartesiano. Nessa cidade, a Avenida Brasil é formada pelos pontos equidistantes, a mesma distância, então, da catedral e da prefeitura, enquanto a Avenida Juscelino Kubitschek, não mostrada no mapa, é formada pelos pontos equidistantes da prefeitura e da Câmara de Vereadores. Então, onde que passa essa Avenida Juscelino Kubitschek? Certo? Então, ela passa no ponto médio entre a prefeitura e a Câmara de Vereadores. Beleza? Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente consegue calcular essa distância entre os dois, né? Vamos ver o que ele quer. Sabe que a distância real entre a catedral e a prefeitura são 500 metros. Então, cada quarteirão vale 250, né? Cada quarteirão vale 250 para a gente fazer a continha depois. Podemos concluir que a distância em linha reta entre a catedral e a câmara, né? Não câmera fotográfica. A distância entre a catedral e a câmara em linha reta
isso mesmo, entre esses dois. Pitágoras aqui, né, gente? Pronto. Aqui tem duas unidades. Não precisa nem usar a fórmula, né? Foi o que eu falei. Se você tem o desenho, você monta o triângulo e tá tranquilo, né? Senão você joga na fórmula com aqueles pontos aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, né? Ah lá. Aí você encontra o que você quer aqui. X ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O 2 ao quadrado dá 4. O 4 ao quadrado dá 16. 4 mais 16 dá 20. Passa a raiz, né? Raiz de 20. Certo? Que dá pra gente fatorar. O 20 você pode fatorar ele bonitinho ou reescrever, né? O 20 é 4 vezes 5. Por que eu peguei o 4 vezes 5? Porque o 4 tem raiz, né? Ou você fatora. O 20 divide por 2 dá 10, divide por 2 dá 5, que divide por 5 e fechou. É 2 ao quadrado vezes 5. Tira a raiz disso, o 2 vai sair da raiz, né? Então o 2 vai sair da raiz, que é o 4 na verdade, né? A raiz de 4 é 2. O 5 continua na raiz. Certo? Aí multiplica por... multiplica isso daqui por 500, por 250, né? Porque cada pedacinho, cada quadra vale 250, cada unidade vale 250. Que falou que as duas é 500, então vem aqui e multiplica por 250. Vezes 250, que é o tamanho de cada quarteirão aí nesse mapa. Então vai dar 500 raiz de 5. Show de bola, né? Certeza que vocês conseguiram fazer isso aí. Não precisa jogar na fórmula, tá? Se quiser, maravilha. Mas não precisa não. Ué? Meu mouse tá louco aqui. Ó. Então tá bom, né? Os pontos tal, tal. Então, se você desenhar, você tem uma ideia bacana, né? Se não quiser, não precisa. São os vértices de um triângulo equilátero. O que significa ser equilátero? Que a distância entre A e C é igual à distância entre B e C. Não é isso? Ser equilátero? Concorda comigo? Você vai ter lá no plano um triângulo A, B, C. Ser equilátero, todos os lados são iguais. Então, a distância entre A e B é igual à distância entre A e C. Ou a distância entre A e C. Todas são iguais, né? No final da história. Qual que dá pra gente utilizar aí? Vou pegar a distância entre A e C ser igual à distância entre A e B e C. Que daí eu uso esse C duas vezes, pode cortar algumas coisas, pode facilitar para cortar. Poderia ter feito entre A e B que eu encontro o valor? Poderia, mas talvez a gente não conseguiria resolver, porque não iria cortar. Vocês já vão ver o que vai aparecer. Então a distância entre A e C, a raiz x do A que vale 0, menos o x do C que vale A, ao quadrado, mais y do A que vale 3, menos y do C que vale B ao quadrado. É igual agora entre B e C. X do B, que vale 4, menos o x do C que vale A, mais y do A que vale 0, menos o y do C que vale B ao quadrado. A formulazinha de antes, né? A raiz você corta, né, gente? Eleva como se levasse ao quadrado os dois lados. Você corta a raiz. Opa, me empolguei aqui. Aqui vai ficar 0 menos A, dá menos A ao quadrado, fica mais A, né? A ao quadrado. Aqui eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 3 é 6, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Aqui eu vou ter o quadrado do primeiro, que é 16, menos 2 vezes o primeiro, 8 vezes o segundo, 8A, mais o quadrado do segundo. E aqui vai sobrar B quadrado, né? Olha o que eu estava falando para vocês. Utilizando o C nos dois lados, apareceram muitas coisas que nós podemos mandar embora. Ó. Olha lá que interessante. Certo? Então, eu vou chegar num valor para o B, para você isolar o B. Ele não quer que você encontre, senão ele tinha que dar mais uma informação. Que tem, né? Você tem a distância entre A e B, por exemplo. Você tem o valor para igualar e fazer um sistema, mas ele não quer. Ele quer só que você isole o B. Ó. Em todas as alternativas, o B está isolado. O que sobrou aqui para gente? 9 menos 6b é igual a 16 menos 8a. Isso, né? Que sobrou por enquanto. Vou fazer o que, gente? Vou trazer para cá o 16 negativo e o 8a positivo.
só para o B e para o outro lado e ele ficar positivo, eu não precisar multiplicar por menos 1 depois. Mas tanto faz, né? Beleza? 9 menos 16 dá menos 7, mais 8A, e passa aquele 6 dividindo, ó, igual ao B. Tem alguma alternativa? Diretão não, ó. Teve que simplificar aqui algumas coisas. Vamos lá. 8A sobre 6, menos, ele separou ali, ó, menos 7 sobre 6, beleza? Como os dois estavam sobre 6, você pode fazer isso na matemática, né, gente? Aí dá para dividir por 2 aqui em cima e embaixo. E fica com a carinha que ele te obrigou a fazer ali, ó. É o que eu sempre falo, né? Como é que você sabe onde parar? Você tem que olhar para as alternativas, né? Então 8A dividido por 2 dá 4A. E 6 dividido por 2 dá 3. Menos 7 sobre 6. Alternativa B aqui. Bonitinha, né? Muito bonitinha. Algumas dão um trabalho, igual essa daqui, ó. A palavra perímetro vem da combinação de dois elementos gregos. O primeiro, peri, significa em torno de, e o segundo, metron, significa medida. Olha só que bonito. O perímetro do trapézio, cujos vértices têm coordenadas, vai ser igual. Ah, que maravilha, gente. Tem que calcular todas as distâncias entre os pontos. Talvez, se a gente jogar no gráfico, fique mais fácil. Como eu percebi aqui que vai dar uma complicada, vamos tentar jogar no gráfico. Tem número negativo, tem só o menos 1, então dá para colocar desse tamanho aqui, ó. Poxa vida, tem um 9, um 8 para x. Mas é em x, né? Em y o maior valor é 5 dos pontinhos ali. Em x vai mais longe. Acertei. Acertei nada. Tá, dá. Vamos pegar mais ou menos aqui. Então nós temos o menos 1 em x. Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em y a gente precisa até o 5. Tem nenhum valor negativo. O y vai 0, 0, 5 é o maior valor. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Vamos que vamos. Ponto menos 1 para x e 0 para y está aqui então, né? Menos 1 para x e 0 para y. O ponto 9 para x e 0 para y está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que um lado a gente já sabe daí fazendo no desenho, né? Esse lado aqui de baixo vale 10, não é isso? Então por isso que o desenho é bacana, você já viu algumas coisas direto. 8 para x e 5 para y lá em cima. Ó, 8 para x e 5 para y. E o último, 1 para x e 5 para y. Que daí a gente também tem um pedacinho bem interessante ali, né? Não. Taram. E taram. Ficou mais fácil, né? De fazer. Então vamos lá. Aqui embaixo vale 10 unidades, né? Do menos 1 até chegar lá no 9 tem 10 unidades, não precisa fazer nada. Aqui em cima, do 1 até chegar no 8 tem 7 unidades. Agora os Pitágoras aqui, ó. Vou chamar aqui de x, 2 de base e 5 de altura, não é isso?
Então, x ao quadrado igual 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ó. Fugir da fórmula, é a mesma coisa que usar a fórmula, beleza? Mas só para tentar fazer mais rápido. 2 ao quadrado 4, 5 ao quadrado 25. Vai dar raiz de 29, né? Raiz de 29. O outro pedaço ali, vou chamar de y aqui, ó. Embaixo é 1 e de altura é 5, né? Y ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 1 mais 25 dá 26, raiz de 26. Pronto, fechou. Perímetro vai ser igual a 10 mais 7, que dá 17, mais raiz de 29, mais raiz de 26. Olha lá, letra E. Então o desenho te ajuda muito, né? Ponto médio eu não fiz nenhum, gente. Mas o ponto médio é só fazer uma média, beleza? Vou fazer só a letra A. Mostro para vocês o gabarito das outras, que é bem tranquilo. Ponto médio. O x no ponto médio é só você fazer a média aritmética aqui, ó. Soma e divide por 2, certo? Então o x de um ponto é 2, mais o x do outro ponto, que é 6, sobre 2, ó. 2 mais 6, 8, sobre 2, 4. Y no ponto médio é a mesma coisa. Somos 2y e divide por 2. Então, 10 mais o outro y, que é 4, dividido por 2. Certo? 17 por 2. 14 por 2, desculpa. 7. Desculpe. Portanto, as coordenadas do ponto médio são 4 para x e 7 para y. Faz isso na B também, ó, vai dar 12. 2 e 12, desculpa. AC, 7 meios, 5 meios, nem sempre vai dividir certinho, né? AD, 2 e 3 meios, beleza? A mediana de um triângulo é um segmento. Vamos lá. Mediana a gente falou na passada, né? Mediana é um segmento que vai do vértice até o meio do lado, né? Vai do vértice até o meio do lado. Que é uma das sevianas, né? Mediana, bissetriz, mediatriz e altura. São as 4 sevianas que a gente tem. Então a mediana de um triângulo é um segmento que tem uma extremidade em um dos vértices e a outra no ponto médio do lado oposto. Olha lá. Dado o triângulo de vértices, vamos lá. Fazer mais ou menos aqui, tá? 3 para x e 6 para y. Tá aqui o ponto A. Beleza? O ponto B, menos 5 para x. Para que isso, né? Menos 5 para x e 8 para y aqui, mais ou menos. Ponto B. E 4 para x e menos 6 para y. Putz, lá embaixo. 4 e menos 6. Ponto C. Vamos fechar esse triângulo aí. Pior que é verdade, né? Tava o desenho dele lá, ele era bem feião mesmo. Nossa, acho que eu errei. Tá na mão. Determine o ponto médio da mediana que parte do ponto C. Nossa, o ponto médio da mediana, hein? Então, a mediana que parte do ponto C é essa daqui, ó. Vai do ponto C até o meio desse segmento ali em cima. Essa é a mediana. Ok? Então eu encontro esse ponto e depois ele quer o ponto médio de novo, ó. O ponto médio da mediana ele quer saber. Então primeiro eu vou chamar esse aqui de A. Então quem que é o ponto... Opa, já é o A ali, né? Já tem A. Vou chamar esse aqui de mediana 1, então. Então a primeira mediana, só fazer a média do x em B, com A, né? Menos 5, mais 4. Não, do A é 3, ó. Menos 5 mais 3 sobre 2. E o y? Y do B, que é... Quanto que é o y do B? 8, eu não escrevi ali. 8
mais o y do A, que é 6, dividido por 2. Encontrei esse primeiro ponto médio aí. Menos 3, menos 5 mais 3, menos 2 dividido por 2, menos 1. Me deu uma dor de cabeça agora, gente, vocês não têm noção. 8 mais 6 dá 14, dividido por 2, 7, né? Isso. Maravilha. Agora ele quer esse ponto médio aqui, ó. O médio da mediana. Determine o ponto médio da mediana. Vamos dividir a mediana agora no meio. Beleza? Eu vou chamar ali de M2, pode ser? M2, que é a mesma coisa. Só que eu vou utilizar esses dois pontos agora. Menos 1 é o x. Menos 1 mais. Agora o x do ponto C, que é 4, sobre 2. Ok? E o y agora do M1, quanto que deu o y do M1? 7. 7 mais o y do C, que é menos 6, sobre 2. Menos 1 mais 4, 3 sobre 2. Vou deixar 3 sobre 2 mesmo. 7 menos 6 dá 1. 1 sobre 2, 1 sobre 2. Olha que interessante. Isso daqui, eles podem representar dessa forma. Ó. Quem vai fazer o EN aí. Como os dois estão divididos por 2, ele puxa um meio para fora do ponto aqui. Ó. Pode aparecer assim, tá? Esse 1/2 para fora do ponto. A UniOeste já usou também essa forma de escrever. Né? Tcharam, tcharam, 3 meios e 1/2, mas dá para puxar 1/2 para fora. Última página. Simetria. Lembra que eu expliquei para vocês na última aula sobre a simetria? Foi uma aula muito revisionária, né? Revisou muita coisa que vocês já viram. 1582. Mas vamos lá, né? O gráfico sempre ajuda. Então tenho isso em mente nessa matéria, gente. Tanto depois, quando a gente for fazer áreas, figuras e tudo mais, e equação da reta, da circunferência, da parábola, vamos sempre pensar no desenho para ajudar a vida. Beleza? Então nós estamos o ponto 6 para x e 2 para y. 6 para x e 2 para y. E o outro ponto, 1 para x e menos 5 para y. Vamos lá então. Ó. Ponto P e ponto Q. Então ele pediu os simétricos. Quantas simetrias são mesmo? Em relação ao eixo y, em relação à origem, em relação ao eixo x. Olha lá. Ao eixo x, ao eixo OY. Lembra que eu passei essa nomenclatura? E a origem. Certo? É bem facinho, ó. Vou fazer só para o Q, beleza? O simétrico com relação ao eixo y, ele vem parar aqui, ó. Chamar de Q'. O que acontece? O y fica na mesma posição e o x troca o sinal. Não é isso? Então, o Q', que tem a ver com a simetria com relação ao eixo y, que eu fiz ali. Q', ficou pra gente menos 6 para x e continuou no 2 no y. O simétrico do Q com relação ao eixo x, você só troca o sinal do y. O 6 continua, né? Vamos chamar aqui de Q duas linhas, beleza? Então, o Q duas linhas, o x continua sendo 6 e o y que troca de sinal agora. Pode decorar isso? Pode. Em relação ao eixo y, troca o sinal do x. Em relação ao eixo x, troca o sinal do y. E com relação à origem, é quando troca o sinal dos dois. Né? Que é o Q três linhas aqui, ó. Né? Com relação à origem, simétrico é a mesma distância. Beleza? Desculpa não fazer tudo bem desenhadinho, mas é simples, né? A gente fez desenhadinho na outra aula. Daí troca o sinal dos dois. Se o ponto Q é 1 e menos 5... Eita, caramba. Eu inverti os dois aqui, ó. Ponto Q e P. Aqui no desenho. Então vamos trocar aqui, ó. Beleza? Ponto Q é 6 e 2. Troca o sinal menos 6 e menos 2. E faz isso para o outro ponto também. Eu só troquei a letra deles ali, tá? Mas é a mesma coisa. Então aí as respostas, ó. Então com relação ao eixo y, troca o sinal do x. Com relação ao eixo x, troca o sinal do y. E com relação à origem, troca o sinal dos dois, do x e do y. Tá muito louco isso aqui. Um triângulo
triângulo é desenhado marcando-se os pontos tal, tal e tal no plano cartesiano. O triângulo ABC é simétrico ao outro triângulo. É um novo. A linha B', C', simétrica ao ABC, em relação ao eixo Y. Olha só que interessante. Vai refletir a figura toda agora. Vai pegar uma figura toda e vai refletir ele com relação ao eixo Y. Então vamos lá. Quais são os valores? Ali não tem valores muito altos não, né? Menos 6. Menos 6 vai longinho no Y. Em X o maior valor é menos 4. Então um pouquinho mais para a esquerda. E em Y, o maior valor que ele chega, maior que eu digo, mais distante da origem, menos 6. Então vamos lá. O X eu preciso do 3 e menos 4 também para X. Fazer bem desenhadinho que ele fica bem bonitinho, né? O X, passei até do que eu precisava, só até o 3. E aqui até o menos 4. Você podia fazer uns desenhos menorzinhos, né? Poxa vida. O Y vai até o 5, grande aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E embaixo vai até o menos 6, gente. 1, vai faltar pedaço. 2, 3, 4, 5. Sempre falta pedaço, né? 6. Ai, ai, ai. Ponto A, 3 para X e 5 para Y. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto A. Ponto B, 2 para X e menos 6 para Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto B. E o ponto C, menos 4 para X. 1, 2, 3, 4 e 1 para Y. Aí desenha o triângulo aí. O triângulo, a linha beníssima é o simétrico do triângulo ABC com relação ao eixo Y. Um dos vértices do triângulo vai ser igual. Beleza? O que vai acontecer? O ponto A vem parar aqui. Simétrico com relação ao eixo Y. O ponto A tem que vir aqui, ó. Ponto A'. Ele era 3 e 5, troca o sinal só do X, né? Menos 3 e o Y continua com relação ao eixo Y. Beleza? Não tem essa? Não, não tem essa. O ponto C, ele é menos 4 e 1, troca o sinal só do X, ele vai parar lá no 4 e 1. 1, 2, 3, 4 para X e 1 para Y, que o Y continua igual. Pronto, encontramos. O C tem. E o B, se fosse fazer, né? Ele ia vir parar aqui, ó. Aí você ia ter um novo triângulo aí, bem bonitinho. Beleza? Olha, uma estrela de judaica. Hebraica. Austríaca. Indonésia. Austrália Saudita. Buenos Aires. Desculpa, gente. Em um paralelograma, as coordenadas de 3 vértices consecutivos são tam. Aí ele quer saber o outro quarto vértice. Tem que desenhar. Poxa, vai te dar uma mão na roda o desenho aqui. Precisa fazer certinho no plano? Pior que não. Só fazer um desenho mais ou menos aí já te ajudaria.
Precisa de 8 em x, né? E em y, 6. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Preciso de 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz menorzinho aqui só para não demorar tanto. Então vamos lá. 1 para x e 4 para y. 1 para x. 1, 2, 3, 4 para y. É um vértice dele, vamos chamar de A. Menos 2 para x e 6 para y. Ah, e sabe por que eu não fiz o negativo, né? Não tinha visto ali o negativo. 1, 2. Menos 2 para x e 6 para y. Menos 2 para x e 1, 2, 3, 4, 5, 6 para y. E o outro, 0 para x e 8 para y. 1, 2, 8 para y. Eu fiz o 8 no x. Que sono. Claro que vocês já tinham percebido aí, né? 6, 7, 8. Pronto. 0 para x e 8 para y. Tá aí, ó. Paralelogramo, gente. Os lados são paralelos. Então, se você faz o desenho e fecha o paralelogramo, por isso que o desenho te ajuda muito, né? Você já determina o valor. Nossa, meus filhos estão se arrebentando lá jogando videogame. Paralelogramo. Vai ter que fazer um lado paralelo a esse aqui, não vai? E aqui é facinho fazer os paralelos, né, gente? E outro lado paralelo a esse aqui. Onde eles se encontram, vai fechar. Que é onde eles vão se encontrar. 1, 2, 3, 4, 5 em 6 aqui, ó. Certo? E aqui 1, 2, 3 possivelmente, né, gente? Não tá do tamanho certinho. Mais 3. 6 para x e 3 para y. A gente encontrou aqui, ó. Mais ou menos na figura. Beleza? Dá para lembrar que essas duas diagonais tem que ter o mesmo tamanho também, já ajuda se precisar, né? Mas deu 6 para x, 3 para x, desculpa, e 6 para y. A soma dos dois dá 9, que era o que ele queria. Esse daí tinha que desenhar, né, gente? Para mandar ver. Determine as coordenadas do baricentro. É só fazer uma média e dividir por 3, tá? 6 mais 5 mais o menos 2 e divide por 3. Dá 3. 5 mais 17 mais ou menos 1 e divide por 3. Beleza? Encontrou o ponto de equilíbrio aí que a gente chama de ponto G porque é o centro de gravidade. Certo? Aqui já é um pouco mais incrementado. Ó. Então sejam A, B, C, vértices de um triângulo, a distância do baricentro ao vértice A. Olha que bonito, hein? Dá para só desenhar aqui o triângulo. Então, muitas vezes nessas questões, na questão de antes também. Ah, mas não está certinho como que é lá no plano. Não tem problema, só para você ter uma noção do que está acontecendo. Você faz assim e coloca aqui, ó. Vértice A, 0 e 0. Não tem nada a ver com o desenho, tá, gente? Mas só para ajudar a fazer mais rápido, ó. No vértice B, você vem aqui e coloca 0 e 6. E no vértice C, 4 e 3. Pô, não tem nada a ver como se eu fosse jogar no plano. Não, mas já te dá uma ajuda. Dele que é a distância entre o baricentro até o A, até o vértice A. Né? Às vezes no desenho fica bem mais fácil, tá? Mas só para vocês verem que dá para fazer assim também. Então o baricentro. Baricentro é o encontro de quem mesmo, gente? Das bissetrizes, né? O baricentro aqui, ó. O encontro das bissetrizes. Depois ele quer essa distância até o ponto A. Então, primeiro encontro o baricentro, que a gente chama de ponto G, que é só fazer a média, né? 0 mais 0 mais 4,
0 mais 4, que são os x, e divide por 3, ó. E agora os y, 0 mais 6 mais 3. 0 mais 6 mais 3 e divide também por 3. Então, o ponto G vai estar em 4 terços para x, 6 mais 3, 9 dividido por 3 e 3 para y. Tá aqui, ó. Agora aqui é a distância entre ele e o ponto A. Só jogar na fórmula, beleza? A distância entre A e o baricentro vai ser igual a raiz, vamos lá, x do A, que é quanto? 0, menos o x do baricentro, 4 terços ao quadrado, mais y do A, que é 0, menos o y do baricentro, que é 3, ao quadrado, né? Vamos lá. Menos 4 ao quadrado dá mais 16, né? E 3 ao quadrado, 9. E menos 3 ao quadrado dá 9 também. Beleza? Faz o MMC aí. 9 por 9, 1 vezes 16, 16. 9 por 1, 9 vezes 9, 81. Distância entre A e G vai ser igual a raiz de 16 mais 81 dá 97, gente. Sobre 9. O 9 tem raiz, ele sai da raiz, né? O 97 fica. Olha lá. 97. Raiz de 97 sobre 3. Então, fiz essa que é mais incrementadinha, né? A outra é só para aplicar na fórmula. Essa é a última? Essa é a última, gente. Considere um retângulo de vértices tal, tal, tal e tal. Mostre que o ponto médio da diagonal está sobre... que o ponto médio da diagonal está sobre a outra diagonal. Né? É só você calcular os dois pontos médios e mostrar que é alinhado. Ó. Se ele está na diagonal, é porque é alinhado. O determinante dá 0 daí. Então, vamos lá. Então, você pode desenhar bonitinho ou simplesmente fazer rapidinho aqui. Considere um retângulo. Só faz o retângulo. Só para a gente ter noção do que está acontecendo. Ó. Ponto A, 2 para x e 6 para y. Ponto B, 2 e 14. Desculpe a letra aí, gente. Tá doendo muito, eu tô com calo de escrever, eu não botei um band-aid. 10 e 14, não que a letra seja muito mais bonita que isso, né? E 10 e 6. Vamos lá, o que ele quer? Mostre que o ponto médio da diagonal AC, de A até C aqui, ó. Não, pera. A, 2 e 6. Vou ter que trocar 2 pontos de lugar, tá? Pra dar diagonal a C, ó. O C tem que vir pra cá. O C é 10 e 14, ó. Beleza? E o outro que vem aqui. Então, o ponto médio da diagonal. Calcula o ponto médio da diagonal. Ponto médio. Faz a média, né? 2 mais 10. Divide por 2. E o Y, 6 mais 14. E divide por 2. Beleza? Então, o ponto médio vai dar 2 mais 10, 12, dividido por 2, 6. 6 mais 14, 20, dividido por 2, 10. Mostrar que ele está aqui em cima é mostrar que esses 3 pontos estão alinhados. Vai para o determinante. 2 e 6, esse ponto. 6 e 10, este ponto. 10 e 14, o outro ponto. E repete o primeiro, lembra? Esse é o macetinho, né? 2 vezes 10, 20. 6 vezes 14, não sei. 84. 10 vezes 6, 60. Agora os que trocam o sinal. Menos 36, menos 100, menos 24. Certo? 20 mais 84, mais 60, menos 36, menos 100, menos 24. Tem que dar 0. O meu deu 4. Certo? Só se eu copiei alguma coisa errada. 2 e 6. 10 e 14. Ah, era para ver se estava na outra, né? Mostra que o ponto médio da diagonal AC está na diagonal BD. Só fazer a mesma coisa, tá, gente? Faz aí o determinante e ele tem que dar 0. Pronto, mostrou. Fechou? Vai dar 0 daí. Eu peguei outra diagonal. Mas também tinha que ter dado 0, tá? Porque também é alinhado lá. Na outra diagonal que eu peguei. Mas ele quer com a outra. Continuamos na próxima aula, então. Até mais, gente. Bons estudos aí.